Então, amados aos que estão aí conectados, né, sejam todos bem-vindos aí a esse encontro, no qual nós temos a expectativa de que possa, possa ou pudesse, né, ter atraído, né, bastante pastores aqui da região. Mas vamos orar e agradecer a Deus, né, por estarmos juntos aqui e que Ele nos direcione no que for preciso, né, para a gente fazer um bom marketing, uma boa divulgação, porque a proposta, aos meus olhos, seria excelente. Então, oremos, amados. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que temos de capacitar aqueles que tu tens chamado para liderar igrejas na região. E por isso nós te pedimos que essa proposta possa ser abençoada a partir do teu trono e que tenhamos, se não nesse momento, mas futuramente, adeptos a essa proposta e possamos seguir em frente para a honra e glória do teu nome e para a saúde do evangelho na região do Cariri. Então, muito obrigado por todos os envolvidos nesse pensamento, nesse projeto. Eu sabe que verdadeiramente tu é que sabe que pensamentos têm o nosso respeito, mas se o nosso pensamento puder estar de acordo com os propósitos da propagação do teu reino aqui na região do Cariri, nós te pedimos que tu nos abençoe nisso. É assim que eu oro, te agradeço em nome de Jesus e que a tua bondade seja com todos aqueles que estarão participando e tendo a sua fala inspirado pelo teu Espírito Santo. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos então. Mas, pastor Alberto, o senhor tem a palavra. Ok, muito obrigado. Apresentando o pastor Carvalho, presidente da Ordem de Ministros Evangélicos do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, para o professor Jefferson Chagas. O pastor Carvalho, ele é professor também na Universidade Regional do Cariri. E nós estamos também aí com o professor Idelberto Júnior, que é fundador e atualmente o coordenador do curso de Teologia da FAPI, que está lá fazendo a vigília pessoal dele em Portugal nesse momento, né? E eu vou passar inicialmente a palavra para o Dr. Jefferson Chagas, porque ele tem uma reunião daqui a pouquinho. Dr. Jefferson Chagas é professor nosso aqui no Southwest Baptist Theological Seminar, no Texas, e é um homem de Deus. E uma coisa que eu gosto dele, quando eu digo, professor Jefferson, tem um projeto assim, ele diz, estou dentro, estou dentro. Então é aquele homem de ação. E eu me identifico muito com ele e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. O professor Jefferson é uma pessoa altamente capacitada. Ele possui 3 doutorados, fala 6 idiomas, missionário em várias partes do mundo e hoje faz um trabalho extraordinário numa igreja americana, reunindo as etnias ao redor da igreja e trabalhando também com curso de inglês dentro de um processo de conscientização da igreja de que o campo missionário está mudando. Não é isso, professor Jefferson? Então, sem delongas, eu lhe passo a palavra. Sim, sim. Boa noite, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite e louvo a Deus pela Faculdade Teológica Integrada e sou fruto da Faculdade Teológica, né, Integrada. E então eu louvo a Deus que foi uma bênção para a nossa vida ministerial e ainda estávamos no campo, estávamos na China quando começamos a nos envolver é, com a faculdade e finalizando quando íamos ao Brasil, né? Então, eu agradeço a Deus pela Faculdade Teológica Integrada. E nós estamos aí há 25 anos, né, no campo missionário. Eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Taubaté, fica entre Rio e São Paulo, fica perto de São José dos Campos. Então, o meu sotaque, eu falo morto, porta, né, até esse lado do interior de São Paulo. Mas em 2000 que nós saímos para o campo missionário, servindo em contextos no oeste da África, né, mais especificamente ali no Senegal,
com algumas viagens ali ao Marrocos e à Mauritânia, alguns projetos ali. Depois nós servimos no Iraque. Na época da Segunda Guerra do Golfo, nós estávamos ali no Iraque. E depois nós fomos para a China, né? E ali nós ficamos ali na China, foi o maior tempo que nós ficamos, fomos 10 anos ali em território chinês, trabalhando com a igreja doméstica, treinando pastores locais, treinamento teológico e treinamento missiológico, né? Caminhando junto com a igreja chinesa, a igreja doméstica. Então nós saímos da China em 2015. Em 2015 nós, como eu digo, né, nós saímos da China, mas nós não saímos dos chineses. Nós continuamos envolvidos com o ministério, sempre nessa pegada de treinamento de pastores e agora também da quantidade maciça de missionários que Deus está levantando na China, que estão sendo enviados para os países fechados. Então, uma quantidade grande de chineses que estão sendo chamados para servir como missionários na área de business, né? Nunca um país fechado vai imaginar que uma lojinha de chinês, na verdade, o dono daquela lojinha é um missionário, né? Então você tem várias iniciativas dessa natureza. Então a gente está linkado bastante com esse movimento hoje. E eu estou aqui há 3 anos, aqui no Texas, na primeira igreja batista de Fort Worth, que fica no norte de Houston, como pastor de missões e levando a igreja a ser uma igreja intercultural. Então, me fascina muito essa área de que nós precisamos ser cristãos locais, preocupar com o local, mas preocupar também com o globo, né? Então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter essa dimensão, né? Local e global. Esse tem sido o nosso trabalho aqui. E a partir daqui temos feito, né, alguns projetos linkados ao mundo chinês, como eu falei para vocês, e também ao mundo muçulmano, árabe e não árabe, né? Só para vocês saberem, o tempo que eu servi na China, eu trabalhei com um povo muçulmano, um povo específico, que são cerca de 70 milhões deles dentro da China. Então nós trabalhamos com esse povo muçulmano. Então nós levávamos a igreja a ser mobilizada para ela alcançar esse povo. Então tinha um projeto de mobilização, né? E também de equipar para evangelização. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Temos apoiado na área de religiões mundiais, na área de comunicação do evangelho, né? Como que nós comunicamos o evangelho, né? Imagina alguém que sai de São Paulo e vai lá pro sertão da Paraíba comunicar o evangelho, né? É você sair de um planeta e ir para outro. Então, quais são algumas coisas que a gente pode ajudar para reduzir o ruído intercultural, né? Então a gente fala de comunicação intercultural, a gente pensa de outro país, só que o nosso país, né? Eu dei um treinamento uma vez, para encerrar minhas palavras aqui, eu dei um treinamento uma vez para um grupo, para um mestrado de plantação de igreja no Seminário Batista lá em Recife, Seminário Batista do Norte, ali em Recife. E, e ali tínhamos alunos, pastores que eram do litoral, mas tínhamos pastores do sertão. E então foi muito interessante, porque nós não falamos de outros países, nós falamos de estratégias missionárias, estratégias de evangelismo, quando nós saímos de uma cultura do litoral, do Pernambuco, e vamos para o sertão. E aí, nas conversas, eles viram o quão diferente é você ter uma estratégia de Recife e uma estratégia de sertão, né? Então é uma área que eu tenho feito muito isso com não somente dentro do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também. Vocês sabem muito bem que o Texas, os Estados Unidos são vários estados diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui pessoas chegando para o Texas que são da Califórnia, que são do estado de Nova York, são outros mundos. Outras pessoas, é um outro contexto. Então, quando o nova-iorquino ele encontra um texano, é quase que precisa de um tradutor, porque é uma outra realidade cultural. O Roberto sabe disso, é um outro planeta. Então, os Estados Unidos têm muito dessas questões e a igreja não sabe disso. A igreja, e eu acho que a igreja brasileira também, ela precisa ser falada sobre isso, porque às vezes a cultura do lado de cada linha do trem é diferente da cultura do outro lado do outro lado da linha do trem. E aí a gente usa a mesma estratégia para trabalhar, às vezes na mesma cidade, às vezes na mesma região, né? Então, a ideia é abrir os olhos para a gente poder entender
que a Bíblia nos mostra vários exemplos dessas categorias e como que nós podemos comunicar para um povo mais sistemático e direto, para outro povo que é mais conversacional, né? Vai na casa de um. Eu falo para as pessoas: você quer entender a Ásia? Você quer entender o interior da África? Vai para o Nordeste. Vai para o sertão, por exemplo. Para o sertão nordestino, ali você vai aprender, você vai ter uma aula de como que é ser coletivo, como o que é a coletividade do sertanejo, tomar o cafezinho. Se você está esperando fazer quatro, cinco visitas, você vai fazer só uma, né? Então ali é muita conversa, é muita prosa, é muita literatura de cordel que pode ser usado como estratégia. Então a gente entender que a gente precisa ajustar essas. E eu acho que é importante na igreja, sabe? Na nossa igreja no Brasil, a gente falar sobre isso, porque nós temos uma diversidade cultural muito grande. E por causa da globalização, a gente tem pessoas saindo de todos os lugares e indo para outros lugares. Entendeu? Então, os pastores, a gente precisa entender que o público está mudando. O público, não adianta a gente chegar numa igreja e já querer ir fazendo. Não é para chegar fazendo, é para chegar observando, ver qual é a pegada da igreja, se é uma estratégia mais de contar história bíblica, se é uma estratégia mais de mensagem expositiva do que uma coisa mais sistemática, né? Então, na cabeça de quem é dessa cultura coletivista, você sabe muito bem que não cabe uma coisa sistemática. Por que que a gente aprende desde o início que tem que ser a mensagem tem que ser ponto número um, número dois, número três, sendo que alguns contextos não funciona? É mais fácil você contar uma história, uma mensagem ou uma mensagem não contextual, né? E você trazer uma coisa mais próxima para que as pessoas entendam, né? Então essa é uma área que eu sou apaixonado, aprendo sempre, estou sempre aprendendo. E, e aquilo que a gente puder contribuir, nós estamos aqui para isso. Falei demais. Não, foi ótimo. Eu estava me lembrando da sua palavra, do lado da linha do trem e o outro, uma cidade, duas cidades, Paraíba, Pernambuco. Do lado da Paraíba, Pedra de Fogo. Do lado de Pernambuco, Itambé, em Tupi-Guarani. E é interessante porque é uma linha que divide no meio de uma das ruas, um cemitério de um lado e um cemitério do outro, mas são cidades com culturas diferentes, embora que estejam ali unidas por aquela rua, né? Eu queria que dissesse um pouquinho, professor Jefferson, em que a capacitação na sua vida tem contribuído para ampliar os seus horizontes, como lidar com a cultura e como comunicar melhor o evangelho às culturas. Sim, eu acredito que quando a gente vai para a teologia, né? A gente tem a formação teológica, e ali a gente aprende a doutrina de Deus, os estudos da teologia sistemática, ética e outras disciplinas, evangelismo. Às vezes nós temos essa quantidade grande de informação e às vezes nós não sabemos aterrizar essa informação dentro do contexto a qual a gente foi levado, né, que Deus nos levou para servir. Então, quando a gente traz esse conhecimento, que eu chamaria aí de uma antropologia mais missional, e também do estudo dos fenômenos religiosos daquele local, fica mais palpável, sabe? Você reduz o ruído de trazer o conhecimento teológico da sua formação para você aplicar no local onde Deus te mandou, né? Ali para plantio de igreja, para evangelismo, discipulado, etc. Então eu acredito que esse conhecimento ele trouxe para mim esse ajuste no meu óculos. A maneira como eu leio a cultura mudou bastante. Quando eu comecei a estudar, continuo estudando para trazer algo que comunique com a realidade local, né? Então, isso é uma das coisas que tem mostrado para mim a necessidade dessa reciclagem. Sempre estar pegando casos, trocando conversas, para ter essa. Porque senão a gente acaba importando modelos. Quando a gente importa modelos, é complicado, porque cada contexto demanda um tipo de ajuste. Então a gente precisa ter ali, né, o aperto certo ali no parafuso, o ajuste,
porque senão a gente acaba cometendo esses erros de fazer com que nós somos frutos, né? Nós, como igreja brasileira, nós agradecemos a Deus pelas missões americanas, pelas missões europeias, que a palavra chegou para nós por causa dessas missões e louvamos a Deus. Só que eles trouxeram também o americanismo, o europismo, né? Então ele trouxe. Então a gente ainda nós colhemos o fruto de muita coisa boa, mas também temos o fruto de alguns lugares. Por exemplo, eu tenho que usar uma gravata e um paletó, porque o sueco usava, porque o americano lá do frio usava, e eu estou nos 50 graus na sombra, eu tenho que usar a mesma roupa, a mesma estrutura litúrgica, né? E a gente acaba importando algumas coisas, né? Que não são tão saudáveis para uma contextualização, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, pastor Alberto, mas eu acho que é isso. A importância de você fazer esses ajustes, né? Na formação, na leitura, na reciclagem, para a gente poder pegar aquilo que a gente estudou e trazer de um jeito que seja contextualizado sem gerar sincretismo. Sem gerar sincretismo. Muito obrigado pela sua palavra. Ele vai ter que sair por conta da próxima reunião, mas o professor Jefferson, ele é um dos professores que integra o nosso corpo docente e que tem uma bagagem extraordinária e que vai poder compartilhar no desenvolvimento das aulas e etc. E em outras ocasiões também, quando tivermos oportunidade de palestras voltadas para o Cariri. Muito obrigado, professor Jefferson. E estou aberto a aprender, viu? Eu quero aprender bastante sobre essa região do Cariri, que eu ouço falar, já li. Espero, espero poder um dia pôr meus pés aí. Então, eu sou apaixonado pela cultura nordestina, sabe? Sou apaixonado e a minha filha, eu tenho uma filha só, ela é de Maceió. Então, a gente sabe muito bem que bebeu da água ali do Nordeste, meu amigo, você não consegue desvincular. Você sempre tá voltando ali, entendeu? Ele no Recife, comer um bolo de rolo. Ei, rapaz, uma buchada de bode. Aprendi pela primeira vez, uns 5 anos atrás, foi a primeira vez que eu comi uma buchada de bode. E, entendeu? Um pouco assustado, porque achei que não ia gostar, mas, rapaz, lambeu o beiço, viu? Mas, mas eu agradeço a Deus, viu, por vocês. Eu vou ter que sair, que eu tenho uma aula, eu dou aula toda segunda-feira, eu dou aula de árabe para um grupo de missionários. E então hoje eu tô com aulinha com eles aqui. Mas eu louvo a Deus por vocês e ter outra oportunidade para a gente poder estar conversando mais com vocês aí e tomar um café virtual aí. Só convidar que a gente vem e quando estiver no Brasil, tomar um café real, entendeu? Prazer conhecer o professor Gerson Chagas, pastor Gerson Chagas. É o irmão Jefferson Chagas. Tamo junto. Um Muito abraço para vocês, obrigado. viu? Outro. Tchau, tchau. Nós vamos, nesse momento, ter a palavra do professor Idelberto, que é o fundador da FATIM, instituição que tem 20 anos no mercado, e a caminhada dele na área de jornada teológica não diz respeito somente a esses 20 anos da FATIM, a família toda, o pai dele, já eram envolvidos na educação teológica no Recife, muitos pastores da velha guarda passaram pela formação ali do Seminário Teológico do Nordeste, e hoje ele dá, pela graça de Deus, continuidade com esta obra capacitadora. E uma das coisas que me atrai na sua performance é que ele tem procurado levar a capacitação teológica a lugares que ninguém vai, né? Então, isso para mim é muito importante, chegar aonde ninguém está chegando. Então, sem delongas, professor Idelberto, com a palavra. Boa noite a todos. Prazer em estar com o professor Dr. Alberto, conhecer o pastor Carvalho aí, também nessa região privilegiada, né? Conhecer algumas faces aí, uns com a orelha maior do que a minha, graças a Deus. E a gente vai vendo, né? Eu fico feliz quando eu estou numa reunião intercultural que encontro pastores com um nariz maior que o meu. Pensa que eu fico feliz, irmãos. Uma turma contextualizada. Olha o pastor Francimário aí, meu irmão.
Tu és uma bênção. Prazer estar com vocês. A Fatim, Faculdade de Teologia Integrada, como o professor Alberto já colocou, né? Conceito 5 pelo Ministério da Educação, fruto dos alunos, dos professores, reconhecido pelo Ministério da Educação, todos os diplomas pela Universidade Federal de Pernambuco. E um detalhe, na última inspeção de renovação de reconhecimento, o Ministério da Educação fez uma entrevista com todos os alunos. E veio os alunos de Moçambique, de Lisboa, dos Estados Unidos, de Dubai, do sertão de Petrolina, de Fortaleza, do Rio, de São Paulo, Recife. Foi muito bom ver os alunos falando com liberdade dos e-books, das aulas, do contexto de aulas uma vez por mês, dos debates, do aproveitamento de estudos, aproveitar a pastorada, que precisa concluir, partir para uma pós, para um mestrado, um doutoramento. Queríamos colocar aí, junto com o professor Alberto, que a FATEM está à disposição dessa região, do professor Carvalho. Espero que flua e cada pastor tenha a FATEM como um instrumento para desenvolver o seu ministério. Mês passado, nós chegamos de Moçambique, treinando 1.263 pastores. O alvo nosso era treinar 1.000 pastores, com café, almoço, lanche, jantar, bíblias distribuídas, materiais didáticos, palestras sobre plantação de igrejas, revitalização de igrejas, como usar o texto bíblico para melhor edificação da igreja. Foi um tempo maravilhoso. Foi eu e mais 7 pastores. Fica o convite aí para a pastorada. Próximo treinamento vai ser maio de 2026. Agora estamos em Portugal, na Fatim Lisboa, Fatim Porto, lecionando, conectando com as igrejas, traçando planos para entrar em novas regiões. No Nordeste, né, como o pastor Alberto já falou também, tribo Chucuru Cariri, quilombos, mapeamento de aldeias não alcançadas. Então, estamos nessa reunião colocando a Fatinha à disposição, tanto do pastor Alberto como do pastor Carvalho, e estamos às ordens. Deus abençoe cada ministério, cada pastorado, no nome de Jesus. Grande abraço, pastor Alberto. Muito bom ver o senhor. Parece que você está com a camisa do Náutico, branco e vermelho. É parecido, mas não chega tanto, não. Mas muito obrigado aí pela sua palavra, professor Alberto. A Fatim, ela tem uma pegada missionária, uma pegada evangelística muito forte. É outra coisa excelente que eu aprecio muito. E uma pegada também no aspecto prático, né? Porque o conhecimento em si, o objetivo dele é a sua aplicabilidade, né? E então, muitas vezes, as instituições elas se tornam teóricas e não incentivam, não encorajam os seus alunos a uma aplicabilidade. E eu preparei aqui um PowerPoint rápido com algumas informações e essa sessão está sendo gravada para que ela possa possa alcançar os obreiros que estão ausentes. Eu cometi uma falha que eu esqueci de anunciar aí, professor Idalberto. O pastor Francimário, ele é vice-presidente da OMEC e está empenhando, envidando seus esforços também, junto com o pastor Carvalho, para que haja essa capacitação nessa região. Então, nós temos aqui na tela inicial o bacharelado em teologia como observação em ritmo acelerado, né? Nós conseguimos enxugar para casos específicos, né? Os 4 em 2 anos, da seguinte forma: como há vários projetos e geralmente estamos trabalhando com um público que é constituído de pastores, de líderes, presbíteros, diáconos, ou seja, pessoas que estão engajadas
Então, algumas disciplinas que dizem respeito aos projetos, às atividades extracurriculares, nós conseguimos fazer aí um encaixe, um trabalho que nos ajuda nesse processo. A Global Education Network é a instituição que nós trabalhamos a partir daqui dos Estados Unidos, que possibilita educação e missões, porque o trabalho que nós fazemos com baixas taxas de mensalidade só é possível porque buscamos, de alguma forma, o suporte que supre as carências, as lacunas proporcionadas pela baixa mensalidade. Como o professor Gilberto falou, nota 5 do MEC, a FAPIM tem. E por que escolher nosso bacharelado em teologia? Vou falar assim, só da base do tópico mesmo, por conta do tempo. Reconhecimento do MEC, diploma com nota 5, formação acelerada. Em 2 anos, você consegue ter esse pacote integrado, flexibilidade, aulas modulares, um sábado por mês, e aí você, durante o restante do mês, você usa o seu tempo conforme a sua disponibilidade e você tem uma situação de 24%, onde você mesmo estabelece o seu tempo. E toma um sábado, das 9 horas da manhã às 17 horas, ou seja, não é uma carga pesada, é algo que possibilita todos a estudar. Nós primamos por uma excelência docente, vocês irão ver professores altamente qualificados, com experiência internacional. Vocês terão aulas com vários professores diretamente daqui dos Estados Unidos e vocês terão acesso a muita literatura e a uma visão global aplicada à sua localidade, tá? Para quem é este curso? Líderes religiosos, pastores, missionários, diáconos, presbíteros, líderes de departamento, etc., membros de igrejas que queiram também ampliar da formação. Então, o máximo que nós pudermos alcançar será bom, né? Estudantes que buscam também um reconhecimento formal para a sua formação acadêmica, para a sua formação profissional, e pessoas ocupadas que necessitam de flexibilidade de tempo para os estudos. E isso aí nós temos de uma forma bem farta. O que torna nosso curso único? Credibilidade. É um diploma de uma instituição reconhecida que está no mercado há 20 anos. Flexibilidade, aulas conciliadas com a rotina do dia a dia da igreja, com a rotina da região onde o polo se encontra. Um conteúdo atualizado e prático, e você vai poder ampliar o seu network, tanto a partir dos professores como a partir também dos próprios estudantes, porque nós estamos sempre com palestras, eventos que possibilitam essa ampliação do network. E aí, a maioria dos nossos professores são doutores, tá? 99,9%. Eles têm também prática ministerial. Então, não são homens somente da vida acadêmica, homens eruditos somente, mas são homens que estão com a mão da massa na igreja local. São homens com uma vasta experiência no ministério e são especialistas em áreas deles e em algumas correlatas pela amplitude. Por exemplo, o professor Jefferson, ele tem formação aí no Brasil na área de engenharia. Aqui nos Estados Unidos, ele adquiriu formação na área de religiões mundiais e Veja lá, eu mando. E é um homem que transitou em vários países e que se especializou no alcance do muçulmano. Como funciona o curso? Duração 2 anos em regime acelerado,
é uma graduação, é um bacharelado. Carga horária, aulas mensais aos sábados, 9 às 17, um sábado por mês. Formato, módulos presenciais com acompanhamento. Todas as disciplinas têm o seu e-book, e aí o aluno tem ali no e-book o seu mapa, o seu guia para compreender o que estudar e onde estudar, porque há muitas referências bibliográficas ali também que pode acessar. E eu sempre digo, se o estudante aprende o que estudar e onde estudar, ele já conquistou uma boa parcela no mundo do conhecimento. Depois ele vai desenvolvendo. O diploma da FAPIM, ele tem aí validade nacional no Brasil, né? E já foi feita equivalência dele para outros lugares, e é um sistema que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de full credit, ou seja, um curso acreditado que é aceito em qualquer país do mundo. O material didático é disponibilizado sem ônus para os alunos. O que você ganha com este curso? Formação sólida, uma network ampliada, reconhecimento público e continuidade acadêmica. Há depoimentos, vocês vão ver ao longo do processo, como o professor Jefferson, por exemplo, na época, vários anos atrás, ele fez a integralização dele na FATIM, né? Eu fiz também e muitos outros. E aí, o nosso desafio para buscar no meio de vocês pessoas que queiram fazer parte dessa jornada, pessoas que queiram investir na sua formação. O pastor Carvalho e o pastor Francimário estavam falando do número de pastores agregados ao MEC, né? Em média de 85 obreiros, etc. E em cada igreja há presbíteros, há diáconos, etc. Então, vamos trabalhar para ampliar o alcance. A estrutura curricular da FATIM, ela privilegia uma teologia sistemática sólida, oferecendo os fundamentos da fé cristã, a hermenêutica equilibrada, a interpretação bíblica bacana, agradável, de acordo com a realidade hoje do Brasil. Uma história da igreja que é analisada à luz das escrituras, vendo a evolução do cristianismo, os acertos e os erros, e uma ética cristã com aplicação na vida diária, uma aplicação prática da fé. Oportunidades de carreira, tanto para o ministério pastoral, lideranças e igrejas, também para o ensino teológico, docência em seminários, pesquisa acadêmica, produção literária teológica e também na área de aconselhamento, suporte e espiritual. Então, nós temos aqui uma síntese no investimento que alguém possa fazer com o bacharelado. 2 anos de formação, um curso intensivo e eficiente, um sábado por mês, aulas presenciais mensais e conceito do MEC, nota 5, excelência reconhecida. E aí, como se inscrever? Passo 1, fazer o contato do telefone. Eu vou disponibilizar depois essas informações, aí o pastor Francimário vai fazer circular no e-mail, e vamos ter um formulário de inscrição e o envio dos documentos para o correio eletrônico. Aqui nós temos os documentos que são necessários, básicos: RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista para homens até 45 anos, mulheres não têm, e depois de 45 não precisa. Certidão de casamento ou de nascimento para quem for solteiro, certificado de conclusão de ensino médio, histórico acadêmico, comprovante de residência. Os cursos, vamos estar trabalhando aí da região, bacharelado em teologia, e vamos estar trabalhando também com uma pós-graduação que é um MBA em teologia pastoral e liderança nos novos tempos. Daqui a pouco eu mostro a grade curricular desse MBA em teologia pastoral. E também estudaremos a possibilidade de aproveitamento de estudos. Então, aquele pastor
que estudou numa instituição séria, mas que o curso era livre, então nós poderemos analisar essa documentação, essa grade curricular, e aí podemos fazer um aproveitamento de estudos. Depois nós podemos fornecer mais informações. E aí, os contatos, etc. E eu vou mostrar rapidamente agora a grade curricular do MBA. Então, aqui é a grade curricular do MBA. É um curso com 420 horas, 12 módulos para os pastores que tenham a formação nível superior. E aí nós temos uma reciclagem aqui na área do ministério pastoral, com foco nas escrituras, com sensibilidade aos novos tempos e discernimento no uso das tecnologias, né? Fundamentos da teologia e autoridade das escrituras. Hoje nós estamos vivendo tempos conturbados, tempos em que se prega muito autoajuda e outras coisas, e que as escrituras são colocadas à parte. Nós vamos estar trabalhando na relevância das escrituras para a igreja e para o ministério pastoral. Evangelho puro e simples, porque o evangelho não existe outro, não existe um outro espírito, não existe um outro evangelho, não existe um outro Jesus. Então, nós vamos estar trabalhando com essa questão do evangelho puro e simples. Billy Graham, uma vez, teve um ouvinte que ele disse: Billy Graham, eu lhe ouvi há 20 anos e você continua pregando a mesma mensagem, uma mensagem velha, antiga, a mensagem da cruz. Ele disse: Eu não tenho outra mensagem a não ser a mensagem da cruz, né? Então, o evangelho puro e simples, mas o evangelho que nós precisamos anunciar. Alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza, se pudesse emudecer, eu agradeceria. O terceiro módulo, sacerdócio universal e liderança para novos tempos. É interessante que um dos pilares da reforma protestante foi o sacerdócio universal. E hoje nós continuamos a ver uma centralidade na pessoa do pastor, uma centralidade em alguns líderes, mas não vemos um sacerdócio universal nas igrejas locais. O que é que está errado? O que é que está faltando? O quarto módulo, IA, inteligência artificial e ferramentas digitais auxiliando o ministério. Uma das especialidades do professor Jefferson é IA. Eu lido com IA desde 2023, usando ela para o reino de Deus. Módulo 5, evangelismo e discipulado digital. Módulo 6, tecnologia a serviço do Evangelho. Módulo 7, projetos comunitários e transformação social. Essa questão dos projetos comunitários é uma coisa muito séria, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós melhoramos o indivíduo para ele ir para o inferno. E o objetivo das boas obras é testificar acerca de Deus e que esse testemunho seja tão impactante que gere conversão das pessoas. Não enviar pessoas escolarizadas para o inferno, não enviar pessoas melhoradas socialmente para o inferno. As boas obras devem ser sinais da presença de Deus. E a gente vai trabalhar sobre esse prisma. Formação espiritual. Talvez você diga: Meu, eu sou pastor há 30 anos, há 50 anos.
Formação espiritual não tem prazo de expiração, é a vida toda. E o que nós vemos hoje, não digo de forma genérica, mas é uma carência muito grande nesse aspecto de formação espiritual. Quando muitas vezes o pastor fala de oração, mas ele não ora. Quando muitas vezes ele fala de viver a palavra, mas ele não vive, etc. Módulo 9: firmeza nas escrituras em tempos de relativismo. Módulo 10: liderança pastoral em novos cenários globais. Módulo 11: Evangelho, sustentado nas Escrituras e no poder de Deus. Vivemos uma época antes da década de 70, onde havia muita ênfase às Escrituras, e houve um movimento de renovação espiritual aí no Brasil, onde as pessoas estavam buscando algo mais do que a letra, estavam buscando o poder de Deus. E aí houve problemas no Brasil, rivalidades entre aqueles que buscavam as escrituras e entre aqueles que buscavam o poder de Deus. E a Bíblia é tão clara: errais em não conhecer das escrituras e nem o poder de Deus. Jesus nunca anulou a um ou a outro, mas ele sempre colocou os dois em evidência. Ele pregava e manifestava o poder de Deus. Módulo 12: síntese e projeto final de liderança pastoral, onde cada aluno vai elaborar um projeto ministerial integrador que una teologia, tecnologia, evangelismo, discipulado e liderança comunitária. Então, a pós-graduação que nós estaremos oferecendo, ela tem esta grade curricular e eu espero que seja bem aproveitada aí na região. Se alguém tiver alguma pergunta nesse momento sobre a apresentação, pode fazer e nós vamos estar clarificando aí na medida do possível e depois vamos seguir aqui em frente para concluirmos a nossa fala dessa noite. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, pastor Boa noite. Alberto Marques. No caso, essa MBA é a mesma coisa que mestrado? Me tira essa dúvida. Não, ele é um curso lato sensu, é um curso de pós-graduação, mas não é mestrado. Mestrado entra em outro patamar, em estrito sensu. Mas a Fatinha, ela tem mestrado também? E está trabalhando para estabelecer, mas no momento ainda não. Beleza. Uhum, Eu não queria. ok. Mas você pode fazer contato que eu tenho outros programas de mestrado e doutorado. Depende tão somente do foco, do objetivo, mas eu trabalho com consultoria educacional há 43 anos e aí posso também lhe encaminhar, orientar para isto. Pronto, eu agradeço, porque eu estava procurando um mestrado, só que a faculdade que tem mestrado é a Fabapá, que fica lá no Paraná, muito longe, e também Uhum, o valor é muito caro, né? Não fica uhum. acessível para o salário. E também tem a do Espírito Santo também, mestrado A também. Unida. Ambos, Uhum, isso, a Unida do Espírito Santo. Ambos são faculdades bem conceituadas aqui, mas o valor do mestrado é para mim um pouco alto, né? uhum. Eu tô procurando uma opção mais acessível. Ok. Procure o pastor Francimário depois e ele vai lhe conectar e aí eu posso lhe passar as informações, tá bom? Bom, agradeço. Por nada, um prazer. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração antes de seguirmos em frente? Então vou tomar o silêncio como negativa, né? E vou seguir em frente aqui para concluirmos a nossa fala dessa noite. Eu quero somente reiterar de que se você tiver alguma pergunta depois, alguma dúvida, então pode procurar aí o pastor Carvalho, o pastor Francimário, que eles estarão conectando você até a nossa pessoa e poderemos esclarecer a sua dúvida. Nós vamos compartilhar aqui uma palavra
curta, vai ser bem rápida para não tomar muito aí o tempo de vocês. Vou abrir aqui só um instante. Então, o link que o pastor Cis pediu para mim fazer esse treinamento aqui. É perto do fim. Ainda bem que eu peguei a hora da palavra aqui. Então, nós temos aqui o tema Quando Deus chama, vozes, caminhos e cargas do ministério pastoral. Para mim, é uma alegria sempre que eu posso falar sobre o chamado de Deus, porque para mim é algo muito sublime. Ser comissionado por Deus para poder servir nessa posição tão privilegiada que vem direto do coração de Deus. É um privilégio e é algo de uma responsabilidade tamanha. E é interessante que, de alguma forma, hoje, falo isso de forma genérica, as pessoas estão perdendo o senso da seriedade que envolve o chamado divino, né? E, de um outro lado, as pessoas também não estão fazendo as contas do que implica um chamado divino. E muitas vezes chegam a entrar em desespero. Nós tivemos vários casos de pastores que se suicidaram nos últimos anos, e isto, para mim, é um sinal de preocupação. O que está acontecendo com os seres humanos que estão atendendo ao chamado divino? De um outro lado, também me preocupo quando eu vejo pastores sobrecarregados, quando eu vejo pastores com limites no seu sustento, com limites na sua formação, quando eu vejo pastores que estão carentes de uma reciclagem, não estão atendendo adequadamente às necessidades do rebanho, e também quando eu vejo as infiltrações de coisas que não têm nenhuma relação com aquilo que é realmente o ministério pastoral. Então, é uma área de muita preocupação. E o chamado divino, ele é um ato soberano de Deus. Deus não nos consulta, Deus não nos pergunta, Deus não está à nossa mercê para chamar alguém ou não. Ele chama quem ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer. E ele nos alcança, nos capacita, habilita e nos envia para um propósito específico. Jesus, ele disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eu quero pensar com vocês sobre 4 dimensões inseparáveis do chamado: o próprio chamado em si, da parte de Deus, as vozes que envolvem o chamado, os caminhos deste chamado e as cargas que estão inseridas no contexto do ministério pastoral. Então, eu quero começar aqui a partir do chamado. O chamado é algo pesado. Você ser chamado por Deus para uma tarefa em que nós não podemos desempenhar de qualquer maneira. Nós temos que desempenhar em conformidade com a vontade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos agradar àquele que nos alistou nesse chamado. Não é agradar a homens. Agradar a homens já é difícil. E nós temos um patamar muito mais elevado, a agradar àquele que nos alistou. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção há mais de 40 anos atrás foi sobre a constituição desse chamado.
O Espírito de Deus, nas Escrituras, ele me conduziu a compreender o que constitui o chamado a partir da vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, nós encontramos o texto que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos dissecar o chamado a partir desse texto. A primeira coisa que é parte constitutiva do chamado divino que nós carregamos na nossa vida, é esta parte constitutiva inicial. Ninguém é chamado por Deus sem uma revelação divina. E o texto é muito claro. Ora, o Senhor disse a Abraão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é um texto riquíssimo. Mas aquele que vivia num centro politeísta, ele recebe uma revelação. E isso nos mostra que ninguém pode atender a um chamado de Deus sem que Deus se revele para ele. E quando Deus se revela, isto aí é uma coisa que não se pode ocultar. Quando o cego foi curado, e os fariseus perguntaram como que um pecador pôde curar. Ele disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Ele tinha tido uma revelação da parte do Senhor. Então, é a primeira coisa que constitui o chamado divino. A segunda coisa é uma santificação divina. Essa semana correu um vídeo na internet de um bispo de calcinha no meio da rua. O que ele estava fazendo eu não sei, mas eu sei que ele estava lá e depois ele apareceu com uma desculpa esfarrapada, aquela coisa toda. E Deus é santo e nenhum daqueles que ele chama para o ministério é fora da esfera da santidade. Nós temos na vida de Moisés a sarça ardente, nós temos a retirada dos sapatos, porque aquela terra, a presença de Deus é santa. E nós temos inúmeras recomendações: sede santos, porque eu sou santo. Então, hoje nós vivemos, eu não sou calvinista, não, não tenho nenhuma linha humana que eu defenda, eu procuro conhecer a Bíblia. Mas nós temos o hipercalvinismo hoje: uma vez salvo, salvo para sempre, e eu posso pecar, eu posso fazer tudo que não presta, porque eu já estou salvo. Ora, quem é salvo manifesta esta salvação nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua caminhada, em tudo aquilo que faz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quer que comais, quer que bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esta é a segunda parte constitutiva do chamado divino, uma santificação divina. Ninguém que carrega o chamado deve andar fora da esfera da santidade. A terceira parte constitutiva é uma visão divina. Ele chamou Abraão e disse: Olha, eu quero que você vá para a terra que eu te mostrarei. O pastor, o homem de Deus, ele precisa de uma visão divina. Tem que ter cuidado com essa visão divina. Não pode ter a síndrome de Heimé. Heimé levantava a espada e dizia: Eu tenho a força. Infelizmente, muitos se arvoram dessa síndrome de Heimé. Mas não tem como um homem de Deus, um homem chamado por Deus, de querer fazer a obra de Deus sem ter uma visão divina. Paulo, quando teve a experiência de conversão,
Senhor, que queres que eu faça? Foi a pergunta de Saulo de Tarso. E ele ouviu da parte do Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá eu te mostrarei o que hás de fazer. Ninguém pode querer servir a Deus da própria cabeça. Precisa ter essa visão do que Deus quer para a vida dele. A quarta parte constitutiva do chamado é uma promessa divina. Deus é bom demais. Ele nos chama, trabalha em todos os processos e nos dá uma promessa divina. Ele disse a Abraão: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu tinha 9 anos de idade. O Senhor moveu um casal para viajar 5.000 quilômetros. E o Senhor me alcançou quando eu tinha 9 anos. Talvez um adulto ele não parasse para me olhar, para me dar atenção, mas o Senhor parou e me deu atenção. E eu percebi essa atenção do Senhor aos 9 anos de idade. No ano seguinte, eu estava no culto de oração da minha igreja, eu estava lendo a Bíblia naquele momento e o Senhor falou ao meu coração que havia me separado para o ministério enquanto eu lia Marcos capítulo 4, em que Jesus, tendo tomado o livro do profeta Isaías da sinagoga, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. E ali o Senhor me dava convicção do chamado, aos 9 anos. E hoje estou aqui, 43 anos de ministério pastoral, 53 anos depois de ter recebido esse chamado e vendo aquilo que o Senhor está fazendo em cumprimento à promessa que ele fez na minha vida. A quinta parte constitutiva do chamado divino, uma capacitação divina. Nós não temos a capacidade para atender a esse chamado, precisamos ser habilitados por Deus. E o Senhor disse para Abraão: e tu serás uma bênção. É Deus que nos abençoa, é Deus que instrumentaliza a nossa vida. A sexta parte do chamado, uma proteção divina. Ele disse para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o Senhor, além de nos dar uma promessa, ele nos dá uma proteção divina. Quantos dos senhores não têm experiência desta proteção divina, da manifestação do cuidado de Deus no dia a dia? As 6 partes constitutivas, para mim, são mais fáceis de entender, mas a sétima é a parte mais difícil que eu tenho na minha vida na compreensão do chamado divino. É que depois de Deus fazer tudo que ele fez em relação ao chamado, ele ter se revelado, ele ter estabelecido a santificação, ele ter dado uma visão, uma promessa, uma capacitação divina, uma proteção divina, aí ele dá uma recompensa divina. Recompensa de quê? Se tudo ele faz, se tudo ele fez em relação ao chamado na nossa vida. E ele diz para Abraão: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E eu vejo nisso aqui o transbordar da graça de Deus sobre a nossa vida. Ele faz tudo em nós e ainda nos recompensa. De quê? A gente não sabe, mas é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor. Então, nós vemos aqui, nessas 7 partes constitutivas do chamado de Deus, que nos levam a ter algumas considerações. Abraão teve um caminho e nós temos o mesmo caminho, o da fé. Nós somos chamados a andar pela fé. Eu fui envolvido aí no Brasil em 7 construções e reformas de templo. E houve ocasiões que eu estava igual uma criança: Senhor, estou precisando aqui de uma parede. E aí, para minha grata surpresa, o Senhor enviando a provisão exata do que precisávamos para aquela parede. Eu tinha feito um orçamento, tinha dado R$ 480 naquela época. O armazém lá dividia
em dois pagamentos de 240, um na entrada e o outro com 30 dias. E quando foi, eu fiz esse orçamento na sexta. Quando foi no domingo, um casal nos visitou, era um aluno meu e a sua esposa, uma médica. E quando eles saíram da escola bíblica dominical, eles disseram: Pastor Alberto, deixamos aí uma oferta para a igreja. São dois cheques pré-datados. Diga, por favor, a quem cuida da tesouraria que observa as datas. Eu disse: tá bom. Aí eu fui-me embora para casa. Quando eu cheguei em casa, liguei para a tesoureira e disse: olha, eu quero só dar um lembrete para você que o casal que teve hoje pela manhã deixou duas ofertas em cheques pré-datados e ele pediu que olhássemos detalhadamente as datas para que não fosse depositado antes do prazo especificado. Ela disse: está certo, pastor, eu vi aqui e tal. Eu disse: olha, você pode me informar quais são as datas? Ela disse: um é para daqui a 5 dias. Eu disse: o outro. Ela disse: é 30 dias depois. Eu disse: qual é o valor das ofertas? Ela disse: 240 cada cheque, pastor. Exatamente o valor que precisávamos para subir aquela parede. E é interessante que eu não dei nenhum anúncio, ninguém sabia de nada. Era uma coisa que só quem sabia era eu e Deus. Então, nós temos um caminho no nosso chamado da fé e o Senhor honra. Há uma maneira de traçarmos essa caminhada pela obediência e o Senhor também se agrada e honra, mas há um preço, o preço de renúncia. E muitas vezes esse preço ele traz as suas marcas para a nossa vida. Mas essa foi a trilogia que Abraão nos deixou como legado. E dentro das 7 partes constitutivas do chamado divino, eu gostaria que você pudesse identificar em sua vida cada uma dessas áreas e que você pudesse se fortalecer com a sua realidade como vocacionado por Deus. Entenda que assim como Deus foi com Abraão e se responsabilizou por cada parte constitutiva do chamado divino da vida dele, da mesma forma ele agirá para com você. A segunda parte, rapidamente, caminhos do chamado. Aliás, vozes do chamado. Há um erro aqui, que seria o ponto 2 aqui. E nós temos como vozes do chamado a voz de Deus, nós temos a nossa voz interior, o nosso homem interior, e nós temos a voz da comunidade. O chamado, ele nasce na eternidade, mas ele ecoa em nosso coração e nos conduz à obediência, a uma vida com Deus. A nossa voz interior, o nosso homem interior, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e o pastor verdadeiro, ele não entra no ministério por conveniência, mas porque não consegue ignorar o fogo que arde dentro dele, tal qual Jeremias. A igreja confirma, é isso que entendemos como a voz da comunidade. A igreja não somente confirma, mas reconhece e envia. O chamado é pessoal, mas nunca é solitário. Então, nós vemos nas últimas 2 décadas muitos indivíduos colocando a mão sobre a própria cabeça e estabelecendo a sua própria unção, a sua própria ordenação. Não existe esta questão independente. Os caminhos do chamado, como falamos, fé, obediência e renúncia. E não é fácil determinados momentos que nós passamos na nossa vida, mas é possível atravessarmos o vale, é possível chegarmos do outro lado. O ministério, pelo fato de que temos que agradar a Deus, nos leva a uma vida solitária, muitas vezes. Mas isso não impede de termos comunhão uns com os outros. Muitas vezes, os nossos defeitos nos impedem de termos uma comunhão profunda com outros colegas que estão no ministério.
Pastor tem um problema muito sério. Quando é apresentado a outro pastor, ele já olha assim por cima do ombro para dizer quem é esse aí que está chegando. Isso não é atitude de um servo de Deus, isso não é atitude de um servo que glorifica a Deus, isso não é atitude de um servo que foi chamado por Deus. Nós temos caminhos difíceis, cargas pesadíssimas. Esses dias eu estava recebendo a comunicação da morte de um amigo, eu estava recebendo a comunicação de um outro pastor muito querido meu, que acabara de ser cirurgiado de um câncer no intestino. Eu tinha recebido outro pedido de oração de o esposo de uma sobrinha minha que estava com câncer também intestinal. Havia recebido um outro pedido de uma senhora que eu venho evangelizando já há muitos anos, uma senhora católica. Eu digo que ela é a minha samaritana, porque eu tenho uma mensagem diária que eu envio há mais de 10 anos e ela pega essas minhas mensagens e envia para todo mundo, até para o padre da paróquia dela, ela envia. E ela estava com uma situação de um neto que tentou o suicídio depois de uma crise de depressão. E eu estava ali já iniciando o semestre em uma das instituições de ensino que eu trabalho. Eu estava com o professor na linha querendo fazer uma consulta sobre o início do semestre, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu parei assim e fiquei refletindo: o que é a vida de um pastor? Então, se você não tiver a graça de Deus para enfrentar essas coisas, você entra em colapso. Quando você vê vários homens de Deus tendo crise de ansiedade, tendo crise de depressão, e alguns, infelizmente, entrando pelo caminho do suicídio, você se preocupa, porque isso indica que não está sendo tratada uma área muito importante que é a nossa humanidade. O pastor ele tem dois aspectos em cima dele: o aspecto divino, que é o chamado, e o aspecto humano, que é ele como pessoa, ele como ser humano. E aí muitas vezes nós temos a humanização do aspecto divino e nós temos a divinização do aspecto humano. E isso não pode acontecer dessa forma. O aspecto divino, a chamada, deve manifestar a presença de Deus na nossa vida. As pessoas, quando olharem para nós, elas devem sentir a presença de Deus. A presença de Deus deve ser refletida no nosso caráter, na nossa performance, nas nossas palavras, nos nossos modos, nas nossas atitudes, nos nossos caminhos, nas nossas ações. Infelizmente, hoje nós vemos uma defasagem muito grande e as pessoas estão se isolando cada vez mais e elas não aceitam nem ajuda nesse sentido. E, em último lugar, as cargas desse chamado. Nós temos uma responsabilidade com o cuidado com as almas, nós iremos responder diante de Deus por cada pessoa que foi colocada sob o nosso cuidado. Nós enfrentamos a dor da compaixão, quantas cargas que absorvemos das ovelhas, a luta espiritual que travamos, a luta espiritual ela não cessa, e por isso que a orientação do apóstolo Paulo é orar sem cessar, e a responsabilidade que temos diante de Deus. Então, são cargas pesadas. A graça de Deus é que nos é suficiente. Mas para isso, precisamos estar conectados, para isso, precisamos depender desta graça, e para depender, a gente precisa conhecer, a gente precisa passar por caminhos que somente homens de Deus conseguem. Há 7 anos atrás, um carro passou por cima das minhas duas pernas e houve 3 milagres. A história é grande, eu não vou contar em pormenores. Eu tive, depois hospitalizado, eu tive 2 quadros clínicos de embolia pulmonar, e no segundo
um dos integrantes da equipe intervencionista, porque a equipe intervencionista aqui nos Estados Unidos ela tem três especialistas. É o emergencista, o intervencionista, que vem para ressuscitar, e o cardiologista. E o cardiologista sentou assim na cama, que não é uma coisa normal, e aquilo me chamou a atenção. E ele disse: Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem lhe resgatou da morte não fui eu, não foram os meus colegas, não foi toda essa parafernália que você está vendo aqui, equipamento de última geração. Aqui na emergência, dependendo do caso, você nem sai ali do local, mas máquinas de última geração vêm até você para fazer os exames. E ele disse: não foi nada daquilo. Você só está vivo, meu amigo, porque aquele lá de cima quer que você esteja vivo. E eu vi Deus colocando em neon aquilo que ele estava fazendo ali na minha vida, né? E naquele processo foi um processo muito delicado por várias coisas, e eu só consegui sair do outro lado do vale por causa da graça de Deus agindo na minha vida. E foi uma coisa maravilhosa o aprendizado que eu tive de conhecer mais profundamente ao Senhor, mais profundamente a graça de Deus e poder compartilhar essa graça dentro de um projeto específico de Deus para que outras pessoas fossem alcançadas por ela. Então, concluindo, a nossa palavra aqui. Não é fácil a vida de pastor. Há um chamado, há vozes que envolvem o nosso ministério, há desafios de caminhos dificílimos no exercício do ministério e há cargas pesadíssimas. Mas o Deus que nos chamou, ele nos habilita pela sua graça a cumprirmos com o seu chamado. E isto não nos isenta de fazermos a nossa parte tanto no que diz respeito à nossa vida espiritual, no que diz respeito à nossa vida familiar, no que diz respeito à nossa vida ministerial, no que diz respeito à nossa vida acadêmica. Nós precisamos estar sempre nos reciclando, sempre melhorando os nossos caminhos e as nossas ações em conformidade com a graça de Deus, para que o seu poder cada vez mais se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Com essas palavras, eu concluo a fala que eu queria compartilhar com os senhores nessa noite. Amém, pastor Alberto. Uma palavra na qual nós podemos ver a sua emoção, né? E eu quero dizer que compartilho da emoção com o senhor. Eu sou o primeiro chorão aqui talvez da turma, viu? E sei o quanto isso é maravilhoso na nossa vida, né? Talvez todos nós tenhamos experiências semelhantes, né? Uhum, Umas maiores, outras menores, mas saber de fato que quando Deus nos chama, aquele que se sente verdadeiramente chamado teme, né? Desobedecê-lo. E é nesse sentido aí que eu penso que é exatamente para obedecê-lo, né, e agradá-lo que nós devemos buscar todas essas oportunidades de capacitação que temos, porque sabemos que poderemos produzir um resultado melhor. É muito triste e lamentável quando o homem, em qualquer esfera de contexto, é incapaz de sequer compreender o seu nível de ignorância, né? Não perceber o quanto ele está carente de conhecimento, né? Eu não estou usando ignorância no sentido específico da palavra, né? De desconhecimento. Então, meu lamento. Eu esperava que pudéssemos estar aqui de sala lotada, né? uhum, Mas penso que podemos e devemos fazer um esforço talvez mais corpo a corpo, né, de marketing, né, se o senhor puder disponibilizar esses slides para nós sim. aí fazermos pequenas chamadas, né, seria muito importante. E entende,
eu concordo com aquele exemplo que você deu, né? Parece que tem pastor que tem ciúme de outro pastor. Mas eu, pelo menos, eu talvez me sinta muito carente, talvez exatamente pelo aspecto dessa solidão de ministério, né? Uhum. Quando eu tenho a oportunidade de aumentar o meu, né, network, né? Eu, pelo contrário, eu fico desejoso de conhecer, né? É só a apresentação aí do pastor Jefferson, eu digo, oh, rapaz, eu queria poder bater mais papo com um homem desse aí, porque seria muito enriquecedor. E com o senhor também, né? E com cada um que possa contribuir com alguma coisa que cresça o meu aprendizado, né? Eu sou alguém que ama aprender sempre uma coisa nova, estudar, né? E espero que todos possam ter essa oportunidade. Mas vou então facultar a palavra aí, talvez para o pastor Francimário ou mais alguém que possa querer conversar alguma coisa aí, perguntar, e que passos podemos seguir adiante aí, né? Quais serão os próximos passos, na realidade, que deveremos fazer, né, para que esse projeto não morra, mas que possamos cada vez mais fazê-lo progredir. Pastor Francimário. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. É muito bom poder participar dessa sala e ver e poder contemplar a grande oportunidade que nós temos de alcançar cada pastor aqui do nosso Cariri, especificamente Juazeiro do Norte, né, que existe uma demanda muito grande. Eu estava até fazendo um levantamento, nós temos duas. eh, dois seminários batistas aqui na região, e um deles eu estava fazendo um levantamento, Pastor Carvalho, a mensalidade é R$ 700. No primeiro semestre a pessoa tem um desconto de 50%, e depois de 6 meses ela vai pagar R$ 700. E eu fiquei pensando na dificuldade que é, porque corresponde a quase que meio salário mínimo, né? E nós sabemos que a nossa região aqui, muita gente, eu falo isso por experiência própria da própria igreja, tem muita gente que ganha um salário mínimo, alguns um pouco mais. Então seria um grande desafio, né? Nós temos um outro curso também, Batista, que também são 4 anos, né? É um custo menor, porém não tem a chancela do MEC. E eu fiquei maravilhado quando houve essa proposta e nós pudemos reunir a diretoria da UMEC e percebermos que diante de nós há uma excelente oportunidade para alcançar os pastores que já estão muitos aí, né, aqui da Almec, estão servindo no contexto da igreja local, e muitos são os desafios. Então, poder agregar, né, essa parceria da UMEC com a Fatim, poder agregar valor, né, à nossa UMEC, promovendo um ensino de qualidade, e sem falar daqueles pastores que fizeram um curso livre, onde há uma possibilidade de aproveitamento após a avaliação do histórico, de tudo que ele cursou, do seminário que foi onde ele pôde cursar aquela graduação, embora não teve reconhecimento. Então, há um leque de oportunidades que nos favorece, né? Eu gostaria muito de poder ser contemplado com isso algum tempo atrás, né? E nós estamos diante de uma oportunidade que está passando por nós, e eu penso que nós precisamos embarcar nessa oportunidade, entendendo que o reino de Deus vai ganhar com isso, né? Então, nós podemos fazer isso juntos. Eu tenho pessoas da igreja que, com certeza, gostaria de cursar um bacharelado, não em 4 anos, mas em 2 anos, né? Com uma qualidade excelente, e além de ter ser reconhecido como nível superior, né? Lembrando que em 2017 o MEC havia fechado aquela porta da convalidação. Foi fechado em 2017. Né? Ninguém consegue hoje convalidar mais diploma de teologia. A idade passou, fechou.
em 2017. Então, o que nós temos diante de nós hoje é a oportunidade de cursar uma graduação de forma acelerada em 2 anos, né, com custo que muitos aqui possivelmente não sabem ainda quanto que é. Ah, e depois desses 2 anos, terá aí um reconhecimento nível MEC, podendo cursar uma graduação como essa que está sendo proposta aqui, como qualquer outra graduação que a pessoa queira cursar, porque ela vai ter a base que vai lhe dar sustentação para cursar qualquer que seja a pós-graduação. Então, isso é algo muito especial que eu gostaria que tivesse aqui pelo menos uns 80 pastores, né, que temos aqui no nosso grupo, acho que uns 90 pastores reunidos aqui no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu penso que nós estamos dando o pontapé inicial. Nós temos muitos pastores, tanto no aspecto dentro da denominação, a Assembleia de Deus. Nós temos vários ministérios que estão atuantes no nosso Cariri, que podem embarcar nesse. é, é, nesse projeto e ter, não só especificamente falando, mas obreiros como diáconos, líderes de ministério, que estão buscando uma oportunidade de receber uma capacitação para melhor servir no contexto da igreja local. E sem dúvida, irmãos, isso é algo que nos abençoa de forma bem significativa. Alguma pergunta aos amados que aqui estão, dúvida? Pastor Cícero, seja bem-vindo, Pastor Cícero. Davi, seja bem-vindo. Irmão Moisés também, irmão Moisés é da Manancial. Só identificando aqui os batistas aqui da nossa região. Pastor Cícero, Davi, Moisés, sejam bem-vindos. Pastor Marcos, meu irmão, não sei se você consegue ligar aí a câmera, né? Eu não consigo lhe identificar. Ilânio Rodrigues, também não consigo. Hermano também Batista, né? Seja bem-vindo. O iPhone aqui eu não consigo identificar, né? Então, se os irmãos puderem abrir um pouquinho aí a câmera para que haja uma identificação, seria muito proveitoso. Muito bem, Davi, seja bem-vindo, querido. Muito bem. Pastor Alberto, gostaria de fazer alguma observação, pastor? Pois não? O senhor gostaria de fazer alguma ponderação diante da, Ah, da, não, da minha desculpe. fala? Eu tenho entendido que você gostaria de fazer uma consideração. Não, não tenho, não, nenhuma, não. Ok, muito bem. Então, meus irmãos, Uma a palavrinha, viu, proposta que Felipe? está diante de nós, eu vou estar passando para os. Pois não, pastor Carvalho. Não, eu também eu digo, rapaz, assim, foi Pois uma luta para eu conseguir concluir o meu seminário livre. Por quê? Porque quando o senhor me chamou, né, eu quero louvar a Deus por essa mensagem, pastor Alberto, Uhum, porque eu identifiquei esses elementos todos no meu chamado, né? uhum, E quando ele me chamou, na realidade, eu já era casado, já tinha trabalho secular, né? E entendo que era um trabalho que o senhor mesmo me propiciou. E então era impossível fazer um seminário nos moldes nos quais eu estava acostumado a conhecer. Um jovem enviado por uma igreja fazer um seminário em tempo integral. Então, para mim, isso era impossível. Então, eu fiz, né, boa parte do seminário na própria denominação que eu participo, mas aí, quando a extensão acabou-se aqui na região, pronto, aí aquilo ficou empancado. Eu fui fazendo pedaceiras aqui e acolá, pegando uma disciplina que eu podia fazer aqui, outra acolá, até achar uma instituição que pudesse receber tudo, né? uhum. Porque na época eu não tinha essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Onde é que o senhor estava nessa época, pastor Alberto? Eu não conhecia o senhor, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas, né? E então eu queria incentivar, né, que a diretoria toda, que deveria estar presente aqui também,
pudesse fazer um esforço de marketing mostrando essas vantagens. Além de termos um preço reduzido, provavelmente na parcela, né, nós ainda temos a redução do tempo, que traz um ganho maior. E um título reconhecido, né, de bacharel em graduação, ainda que em teologia, abre muita porta de capacitação para concursos, por exemplo, para ser professor na área do ensino religioso, né? E tantas oportunidades que muitos pastores, como também o pastor Alberto falou, às vezes participam de uma igreja que mal podem sustentá-los. E aí ele tem um leque de oportunidades aberta com essa capacitação. Não, mas nós precisamos orar para que Deus tire a venda dos olhos, né, desse povo e que eles possam, de alguma forma, se envolverem, né, para que isso seja viabilizado. Então, pastor Alberto, talvez a gente precise de um tempo a mais, porque as barreiras culturais aqui são gigantescas também, né, e a gente precisa, sem dúvida, de um esforço com a graça de Deus aí, porque penso que é quase sobrenatural para conseguirmos isso, né? E até lá, digamos assim, eu tenho os meus interesses também aí, né? Tanto em dar progressos né, aos níveis de conhecimento, como o possível aproveitamento, né, dos créditos aí de um doutorado secular para prosseguir em alguma área dessa aí que de repente eu possa viabilizar, Uhum. buscando também uma oportunidade de custos baixos, se for possível, né? Uhum. Então, que Deus possa usar o Senhor para nos abençoar aqui nessa região. Amém. O Amém. Senhor tem a palavra. Só agregando um pouco aí a questão das oportunidades. Hoje, dentro das Forças Armadas, há o cargo de capelão, né? E que no Brasil, a Igreja Católica, até um tempo desse, ela era detentora das vagas de capelães. Mas depois, com algum interesse de alguns pastores, e aí alguns pastores conseguiram, mas o número ainda é mínimo e há espaço para isso, né? E também, a partir do bacharelado em teologia, a pessoa galgar também outras esferas, outras formações, né? Então, tudo depende do foco, do interesse das pessoas, né? Se alguém me perguntasse o que é que você faria se você fosse recomeçar o seu ministério hoje, eu faria tudo que fiz sem arrependimento, mas teria algumas coisas que eu faria diferente. Por exemplo, eu venho de uma época em que se defendia que pastor de verdade tinha que ter tempo integral, de ser de tempo integral. E que pastor de verdade não podia ter uma formação secular, tinha que ter só a formação teológica. O pastor da minha igreja mãe, ele dizia: pastor que faz teologia e vai fazer outro curso, se desvia. E ele fazia isso com base em alguns exemplos, maus exemplos, eu diria, né? Mas isso, de uma certa forma, me trouxe umas limitações no início da minha carreira. E aí antes de concluir o meu curso no seminário, eu recebi 3 convites para pastorear. Eu recebi o convite da minha igreja mãe, que era a melhor proposta naquela época: 5 salários mínimos, casa pastoral, veículo da igreja e INSS. Recebi uma segunda proposta da instituição em que eu estudava. Eu iria ser professor, minha esposa iria ser professora lá também, e eu iria assumir uma das igrejas da instituição. E ela me oferecia, pelo pastorado, 3 salários mínimos, mais algum provento como professor. E eu tinha a terceira, que era uma igreja que passou 30 anos como congregação. E ela tinha 3 anos somente de organizada. A membresia é idosa, a maioria das pessoas vivia de aposentadoria de fundo rural, 70% do salário mínimo, e era um povo acostumado a receber. O superintendente da Escola Bíblica Dominical vinha da Igreja Mãe.
O dirigente do culto de oração vinha da igreja mãe. O pregador do domingo à noite vinha da igreja mãe. Aquele que ia tocar a evangelização no domingo à tarde vinha da igreja mãe. Ou seja, a membresia só recebia. E aí eu fui orar. E aí Deus me guia para a última proposta, que oferecia 2 salários mínimos. E conversando com o pastor, ele disse: Tu é doido, rapaz. Aquele povo ali é um povo difícil. Como é que tu vai? Eu não estou indo pelo povo, eu não estou indo pelas propostas, eu estou indo atendendo ao chamado de Deus. E eu fui atender ao chamado de Deus. E quando eu cheguei lá, eu tinha um filho. Depois eu tive o segundo, depois eu tive o terceiro. E eu continuava com aquele saláriozinho resumido, né, porque não havia de onde sair algo mais. E eu fui conversar com o pastor da minha igreja mãe. E ele batia muito na tecla de dedicação, de tempo integral, aquela coisa. E eu disse: Olha, a situação é essa. O que é que o senhor me aconselha? Ele disse: Alberto, você não pode morrer aí e nem pode matar a sua família. Procure alguma coisa secular. E aí eu fui ensinar. Deus abriu uma porta, eu fui ensinar. E é interessante porque ele combatia de forma ferrenha essa questão de o pastor ser bivocacionado, de o pastor ter uma outra formação. E eu fiquei limitado muito por essas circunstâncias da época, né? Mas se eu fosse recomeçar o meu ministério hoje, eu teria investido mais cedo na minha formação. Porque, graças a Deus, nunca me desviei e as formações que eu adquiri, elas enlargueceram o meu alcance ministerial, né? Então, como Paulo diz que tudo aquilo que ele angariou de conhecimento serviu para fertilizar o terreno para que ele manifestasse a sublimidade de Cristo. Então, hoje, pela graça de Deus, a gente tem um campo mais ampliado devido a essas formações. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, na expectativa de que vocês possam produzir, né, os obreiros, no geral, algo que vai ajudar no exercício do ministério. Eu admiro muito um homem chamado Robert E. Calley, porque ele tinha uma herança que ele recebeu e ele terminava não dependendo do sustento da igreja. Não é que isso seja errado, não. Não é isso não que eu estou falando. Mas que ele podia fazer a obra de Deus mais livremente. Se você está numa igreja que ela lhe atende em todas as suas necessidades, amém. Glória a Deus. Mas saiba que há muitos obreiros que estão vivendo de forma deficitária. Eu tenho um amigo em São Paulo que o ministério dele é angariar recursos para levar cesta básica para pastores aí do Nordeste, porque muitos dele, muitas vezes, quando ele chega lá, não tem o que comer naquela semana. Então, se nós podemos fazer algo que vá nos ajudar, por que não aproveitar essa oportunidade? Havia um bispo católico no Recife, eu não era simpatizante dele, que ele era comunista, Dom Helder Câmara, mas ele dizia uma frase que eu aprecio muito. Ele dizia: ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. E ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Então, nós precisamos ser humildes, às vezes, para entendermos determinadas oportunidades e aproveitarmos elas, porque são oportunidades que Deus está nos enviando. E da mesma forma, quando incorporarmos aquilo que Deus está nos dando, nós precisamos entender que nada recebemos da parte de Deus para entesourar para nós mesmos, mas para compartilhar com outras pessoas. Aquilo que represamos morre conosco. Aquilo que liberamos abençoa a muitas outras vidas. E eu sempre digo: o bonito não é ir para o céu. O bonito é saber que você está contribuindo para que muitas outras pessoas possam ir também para o céu. Muito obrigado a todos vocês e nós estamos aí para servir com um grande prazer daquilo que estiver ao nosso alcance. Amém, pastor. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Amado, se não houver nenhuma
presença, eu queria, nenhuma pergunta, perdão, eu queria dar a honra aí ao pastor Francisco Mário para encerrar essa oração, essa reunião com uma oração. Ok, pastor Carvalho, eu quero só colocar um ponto aqui importante. Ah, no decorrer dessa semana, vamos estar trabalhando para disponibilizar o link para inscrição e vamos divulgar após essa reunião as inscrições e tudo mais, né? E embora ninguém perguntou, mas eu acho válido falar isso, né? O que foi acordado, né, com a nossa OMEC, que representa as igrejas aqui da nossa região, o curso de bacharelado em teologia, né? Então a pessoa ela vai fazer de forma acelerada, o que seria em 4 anos, vai acontecer em apenas 2 anos, ou seja, 24 meses. E o que foi acordado é que o valor, meus irmãos, desse bacharelado, né, das 24 parcelas, que corresponde o curso, né, será de apenas 299 quando o pagamento ocorrer até o dia 10 de cada mês. Então, o aluno que fizer o pagamento até o dia 10 correspondendo ao mês, né, de pagamento, então até todo dia 10 o aluno estará pagando apenas 299. Depois do dia 10 ele vai pagar o valor de 329. Então, a pessoa se organizando, ela sempre vai ter esse desconto. Pagando até o dia 10 ela paga apenas 299. Quando você faz um cálculo, e eu até quero até compartilhar isso, né, porque eu achei uma diferença, né, que vale a pena considerar. Se a gente pegar aí, eu fiz menção do seminário aqui da nossa região, que tem a chancela também do MEC, né, que é o nosso seminário batista aqui do Cariri, das igrejas regulares. 48 parcelas de R$ 700 dá um total, considerando que não haja correção, que geralmente há correção, a cada ano há uma correção, né? Então, considerando que esses R$ 700 se mantenha até o último mês, ou seja, até na parcela 48ª, daria um total de R$ 33.600. Aqui na Fatim, multiplicando, considerando que você vai estar pagando pontualmente até o dia 10 de cada mês, 299 vezes 24 dá um total de 7.176. Então você subtrai 33.600 menos 7.176, então há uma diferença de mais de R$ 25.000, né? Então eu penso que não é um valor qualquer, é um valor considerável, substancial. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso, essa facilidade. E um detalhe que eu gostaria de colocar aqui, um adendo, para fechar essa linha de raciocínio, é os pastores, né, levar ao conhecimento da igreja esta oportunidade e buscar a igreja a agregar junto, ou seja, somar junto. De repente, a igreja pode subsidiar 50% desse valor, né? Ficando os outros 50% ao pastor a responsabilidade de pagar. Ou até mesmo, dependendo das circunstâncias, a igreja pode pagar o seu pastor que está em exercício, aquele obreiro, aquele líder de ministério que está em exercício na sua igreja local, já há um bom tempo servindo, é alguém que de fato tem servido ao Senhor com alegria, então vale a pena levar a igreja o entendimento de que vale a pena investir naquele obreiro, naquele servo do Senhor. Então, que eu estou falando aqui, né, colocando aqui como sugestão aos amados irmãos, podemos também, de repente, ter uma igreja que fala: olha, pastor, nós não podemos pagar 50%, mas nós podemos todos os meses chegar com R$ 100. Então, tudo isso é uma questão de alinhar com a igreja, com a liderança e assim por diante. Hoje eu estou cursando um mestrado, né, um mestrado que eu tenho pago, né?
do meu bolso, tenho feito um esforço, ganhei uma bolsa também para subsidiar parte desse valor, e Deus tem abençoado. Então, meus irmãos, eu sei que não há nada que a gente vai conseguir se a gente não se esforçar, se a gente não correr atrás. Então, eu quero incentivar vocês a se disponibilizar, investir naqueles que estão servindo no contexto da igreja local, para que nós possamos ter uma igreja forte, pujante, no cumprimento da missão. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida antes de eu orar, pergunte agora, tá certo? Senão, você só vai poder me perguntar via WhatsApp, tá certo? Então, se tiver alguém que deseja fazer alguma pergunta, fique à vontade. Muito bem. Então, pensando que não há nenhuma dúvida, ok? Então vamos orar agradecendo a Deus e vamos avançar com a divulgação, Pastor Carvalho, né? Alcançando aí todos os pastores, líderes da nossa região, todos os servos do Senhor, né? Para que Deus possa nos abençoar e que muitos pastores, líderes da nossa região, possam ser abençoados com uma capacitação que vai fazer a diferença para o seu pastoreio, para o cuidado da igreja local, aonde Deus tem colocado ele para servir. Então, vamos orar agradecendo. Quero também agradecer a disponibilidade do pastor Alberto, né? Eu sei da sua agenda concorrida também, e ele se disponibilizou a estar conosco, né? A todos os pastores, líderes aqui presentes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e no que depender de mim, meus irmãos, eu estou aqui para servir. Então, conte comigo aí, eu sei que eu posso também fazer das minhas palavras aí, o pastor Carvalho também está para servir e que nós possamos a cada dia avançar para a glória de Deus, no cumprimento da missão, pregando o evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua bondade e a tua fidelidade. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do pastor Alberto, que tem se disponibilizado a ajudar, Senhor, os pastores e líderes aqui do nosso Cariri. Senhor, eu te peço que o Senhor abra primeiramente os nossos corações, os corações de toda a liderança, e enxergar, Deus, uma oportunidade de capacitação que possa beneficiar, Senhor, o teu reino, a tua igreja, possamos fazer a diferença neste lugar, possamos ter uma liderança capacitada, pronta para servir, ó Deus, pronta para pregar a tua palavra no poder do teu Santo Espírito, pronta para liderar o teu povo, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo. Senhor, muito obrigado. Usa, Senhor, a OMEC, usa, Senhor, os pastores da nossa região, usa, Senhor, todas as denominações que possam todos, ó Deus, ser contemplados, ó Deus, com essa capacitação, tanto a nível de graduação, como a nível de pós-graduação. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela atenção, pelo carinho. Estamos juntos e vamos avançar para a glória de Deus. Um abraço, gente. Até mais.